Inclusive a máfia russa nasce aí também, porque você tinha antes nas cadeias quem dominava os gulags, você tinha os... Como que eram? Os Vores Arconi, se eu não me engano era esse. Que você tinha dois tipos de preso nos gulags da época do Stalin. Você tinha os Vore, né? Que era o mafioso organizado, pá, aquela coisa toda, e você tinha os que não eram, que eram os prisioneiros, principalmente políticos, que aí era professor universitário, professor de escola, poeta, qualquer coisa que era considerado reacionário pelo sistema soviético. Eles eram chamados de suka. Suka em russo significa puta, se eu não me engano. E esses caras eram assediados, molestados, e só se ferrava na mão dos Vore, que era a organização criminosa. Esses caras, quando começa a Segunda Guerra Mundial, são os caras que vão pro Exército Vermelho participar desses batalhões penitenciários. Por quê? Porque ficar dentro dos gulags junto com a máfia russa, você tinha estupro direto desses caras. Entre ter uma chance na guerra ou ficar no gulag, era melhor ir pra guerra. Os Vores tinham uma regra muito clara: não colaboramos com o Estado, então eles não colaboravam. Esses caras foram pra guerra, pá, tudo isso. Que nem eu falei, o Stalin não cumpriu com a palavra deles, puxou eles de volta. A hora que eles voltam pra cadeia agora, presos, tem uma diferença. Esses caras agora estão martelados da guerra. Não é mais os caras que foram de antes. Os caras agora têm experiência de guerra, têm experiência em combate, tem sangue no olho, tem trauma, transtorno pós-traumático, qualquer coisa. Os Vore começaram a ter problema. E tem uma motivação maior também, né? Porque foi pra guerra numa promessa de... Estão com sangue no olho pra caramba. De se safar, né? E depois foi traído. E aí eles chegam ali, eles não vão ser... O cara que antes era, sei lá, o poeta que era estuprado pelo Vore, agora ele não aceita mais isso. Sim. Ele lutou, matou nazista, vai voltar isso pra ser mulherzinha do outro lá? Não. Agora o cara vai... Eles aprenderam a se organizar. Começa ali um processo nos gulags chamado como... eu esqueci o nome em russo, mas em inglês seria Suco Wars, Guerra das Putas, que era a guerra dessa facção, desses que serviram no exército russo, no exército soviético, perdão, com os Vore. Lá se tem essa guerra nos gulags, dessas novas facções, tudo. Que nem eu falei, eles depois vão receber a anistia no governo do Khrushchev, vão sair, só que eles já saem já martelados, já também agora com essa coisa meio de organização criminosa já, né? Começam a se reorganizar entre eles. E o Estado russo já não era tão... Era uma ditadura pesada e tal, mas não era stalinista, não era tão dura quanto o Stalin. Vai começar ali esse processo de máfia russa. Os Vore também vão saindo depois, principalmente conforme o sistema soviético vai mostrando que vai colapsar. Finalzinho dos anos 70 começam a sair. E eles começam até mesmo a ter um papel muito importante no Estado, que são eles que garantem o abastecimento de mercadorias fundamentais do dia a dia. Não era só tráfico de drogas que eles levavam para dentro, era tráfico de sabonete, tráfico de pasta dental, esse tipo de coisa para a população, porque o sistema soviético não conseguia abastecer mais todo mundo com eles. Então esses caras conseguiam comprar de fora, né, e levavam para dentro da União Soviética. E a elite russa, na época da União Soviética, principalmente KGB, fazia vista grossa porque eles levavam a parte deles em termos de, principalmente de joias preciosas, como posso falar? Colarzinho, brinquinho, essas coisas assim tal, que tinham um valor muito grande. E eles levavam também para eles para dar para os camaradas da KGB, principalmente do Exército Vermelho tal. Então a elite soviética começou a fazer vista grossa, não só porque eles abasteciam a população com recursos vitais, usos do dia a dia, como também porque era corrupta, ganhava lá parte deles quando eles queriam comprar. Porque você imagina um cara coronel da KGB querendo comprar alguma coisa do Ocidente decadente, né? Uma joia, sei lá, Stravosky, não sei o nome, aquela coisinha. Como que é o nome lá? Não sei. Como? Swarovski. Você imagina, não pega bem. Pô, você vai comprar do Ocidente capitalista derrotado, seu porco reacionário. Não pega bem. Então eles, pra não fazer isso, comprava da máfia russa e tal. Isso começa um vínculo. Quando acaba a União Soviética, quem que tá organizado? Primeiro é o crime organizado. Naquele colapso que foi muito rápido. Vai lembrar que a União Soviética caiu do dia pra noite e virou Rússia, né? Quem que tá organizado? Crime organizado russo e ainda a KGB com as Forças Armadas Russas. Aí, daí pra frente, a gente sabe a história. Virou essa casa da mãe Joana que a gente tem hoje. Quer dizer, hoje não, já diminuiu muito já.
Muito. Agora, eu já vi algumas acusações em torno do Putin falando que ele é um mafioso. A história dele tem alguma relação, em algum momento, com a máfia russa? Dele diretamente não, mas de pessoas ligadas a ele ali que tinha, tudo indica que sim. Tinha. Agora, nos anos 2000, a gente tem que ver qual que era o contexto. Nos anos 2000, a Rússia estava à beira do colapso, parecia que ia quebrar mesmo. Tá? O grande opositor que ia sair como líder, que parecia que ia ser o grande líder de oposição ao Putin, era um cara chamado Boris Berezovsky. Né? Quem que era o Boris Berezovsky? Um judeu russo que era ligado ao crime organizado e tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas, tráfico de material nuclear, principalmente. E esse era o grande opositor do Putin. E nesse caso não era de ligação direta. Ele era o chefe da facção em questão. Então assim, e ele tentou também articular ali para poder assumir no lugar do Putin. O Putin deu coça nele e tal, ele se refugiou na Inglaterra. Né? Foi nessa época, comecinho dos anos 2000 também, que ele tinha uma empresa que fazia lavagem de dinheiro das mutretas dele, que virou patrocinador até do Corinthians, até MSI. Não sei se você vai se lembrar disso. Sim, lembro, 2005 em torno. Sim, era aí, né? Isso. Levou até aquele título do Internacional, né? Num padrão de máfia mesmo, né? Foi uma coisa assim. Garfaram o Inter. Aí eu já não me lembro do detalhe, mas foi essa época aí que o MSI foi o patrocinador do Corinthians. Que tinha um indiano na frente, né? Iraniano. Era o Kia alguma coisa assim. Tá, continuando. O Boris, esse cara, ele se refugiou na Inglaterra, né? Continuava mantendo o império dele lá. Ele ficava entre Inglaterra e Israel, porque como judeu russo ele podia ir para Israel, porque Israel não deporta os seus nacionais quando ele, né? Bom, e lá na Inglaterra ele ficou lá em troca de um acordo que ele teria, nunca ficou exatamente provado, mas também o pessoal da MI6 nunca fez questão de desmentir, que ele ficou lá hospedado desde que ele abria a boca do que estava acontecendo dentro da Rússia, porque ele ainda tinha os contatos dentro da Rússia, né? Principalmente das atividades de defesa dele. Quem que era o grande informante dele? Um cara chamado Litvinenko. Não lembro, acho que Litvinenko. Joga no Google aí, quem tiver interessado, o nome do cara que foi russo envenenado russo envenenado na Inglaterra, que vai aparecer o nome. Acho que é Litvinenko. Eu não sei pronunciar o nome do caboclo. Que era um agente da FSB que estava ligado ao Boris Berezovsky, que participava dos esquemas. Tudo gente boa, né? É. Aí, ele participava dos esquemas de tráfico de armas e ele vazava relatórios do Ministério de Defesa da Rússia para o Boris Berezovsky, que por sua vez passava para a M6, né? E aí, numa das viagens dele, aliás, ele começou a perceber que estavam suspeitando dele, ele pega e foge, né? Sob orientação do Boris Berezovsky, ele vai parar na Inglaterra, que tenta dar acolhida para ele como perseguido político. O cara não era perseguido político, o cara era mafioso mesmo, tá? E aí lá, depois, teve o papo de que ele foi envenenado. Ah, será que ele foi envenenado? Foi. Foi o Putin quem mandou? Não sei, foi o Putin pessoalmente que chegou lá e mata o cara, não sei. Mas foi a estrutura de poder que tudo indica que envenenou ele. E nesse momento, então, um apoio da máfia contra ele. Não, foi o serviço. Tudo indica que foi o serviço secreto russo mesmo que fez isso. Não foi máfia. Aí a gente não sabe até onde vai a linha divisória de um pro outro, né? Até porque não existe crime organizado sem autoridade estatal. Não existe. Em todo lugar do mundo, se você tem uma facção criminosa, você tem uma autoridade do Estado. Ah, mas é na Dinamarca. Então tem vagabundo corrupto lá. Se tem crime organizado, facção criminosa, você tem autoridade estatal. Porque do contrário eles não conseguem crescer muito. Vai no máximo ficar aquele bandidinho de bairro, pequenininho e tal. Começou a movimentar dinheiro, começou a crescer, você vai chamar a atenção de autoridade do Estado. Chamou a atenção de autoridade do Estado e não foi quebrado, é porque tem mutreta no negócio. Qualquer que seja o país. Bom, ele foi envenenado, né? E não me lembro o ano, foi 2008, 2009, 2010 e tal. E isso foi um furo de segurança na inteligência britânica que não conseguiu segurar o cara. Serviu de recado, na verdade, para outros no futuro não desertarem em favor dos britânicos, ou do Ocidente de um modo geral, né? E o Boris Berezovsky, quando foi em 2016, foi encontrado morto no banheiro dele. A perícia diz que não foi assassinato. A gente não sabe.
Mas a perícia da Scotland Yard descartou o assassinato. Mais um que foi encontrado morto. Mas ali... E a lista é grande, né? Mas ali, que nem eu falei, a Scotland descartou Sim. assassinato mesmo, né? Inclusive, ele era procurado no Brasil ainda, né? Porque ele nunca respondeu o processo aqui no Brasil. Desde aquela época, ele ainda estava envolvido. Inclusive, o juiz federal que foi atrás dele, do Boris Berezov, da coisa lá, na época que estava envolvido, o juiz que fez o processo, tentou pegar ele, né? Era o mesmo juiz depois que foi no caso do Abadia. Não sei se você se lembra lá do colombiano que estava aqui também. Foi o mesmo juiz federal lá, o Fausto de Santos. Seria um cara bacana também, né? Não sei se ele toparia, mas seria um cara legal pra você trazer. O cara tava na Satyagraha também. Então, assim, o cara tem um histórico de pegar os caras durão mesmo, do crime organizado mesmo, né? Se eu não me engano, no Abadia... Não, falei besteira. Não tem nada a ver, não. Viajei.